Olá, você que nos acompanha pelo quadro Entrevistas. O Entrevistas de hoje tem como convidada a professora, a psicóloga Leomar Marquezine. Bem-vinda, Leomar. Obrigada, Caio. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com você. O nosso tema de hoje é sobre a inclusão social no ensino superior. A senhora, como professora, já tem um trabalho grande no Ciane, né? A senhora poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória, o que é o Ciane? O Ciane é a sigla de Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Unida. É um trabalho que foi criado por mim, né? Modéstia à parte, eu digo até com muita satisfação, a pedido da diretoria. Eu fiz um projeto de inclusão de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades educacionais especiais em geral, no ensino de nível superior, na educação de nível superior. Esse projeto foi aprovado, ele já previa a criação de um setor estruturado para o atendimento desses alunos dentro da instituição. Então eu implantei o Ciane, isso foi em 2006, e dali então começamos a desenvolver o trabalho. Começamos com 2 alunos com deficiência visual. Hoje nós temos 273 alunos e eu tenho a satisfação de ter já cadastrados mais de 150 pessoas com necessidades educacionais especiais que estudaram e se formaram aqui conosco. E a senhora acredita que no Brasil é um grande desafio ainda esse ensino? Com certeza. A educação especial, a educação de pessoas com deficiência principalmente, vai fazendo um funil, né? Se estreitando muito. Elas iniciam o ensino fundamental e aos poucos vão deixando as escolas, não porque não queiram estudar, mas porque as escolas não oferecem as condições necessárias, as adaptações necessárias para as pessoas com deficiência. Então você vê no ensino superior, se você for ver o que as nossas instituições têm, essa pesquisa, né, que é feita anualmente de 2 em 2 anos, nós temos um número muito pequeno de pessoas com deficiência estudando. A senhora tem alguns casos interessantes, né? Que a senhora podia até compartilhar com quem está acompanhando. Nós temos nesses alunos formados, nesses mais de 150 alunos, nós temos algumas vitórias muito significativas, começando pelo nosso primeiro aluno com deficiência visual, que é o Ricardo José de Lima, uma pessoa com deficiência visual total desde criança. O Ricardo é funcionário da Secretaria de Estado da Educação, veio estudar conosco, formou-se e o trabalho dele, ele teve um grande desenvolvimento do trabalho, teve uma ascensão dentro da Secretaria de Estado. Hoje o Ricardo é o coordenador geral dos CAPs do Paraná, dos Centros de Apoio para Pessoas com Deficiência Visual, e então é um vitorioso, né? Agora ele já vai fazer uma pós conosco. Temos um caso também específico que foi premiado pelo Clube Soroptimista de Curitiba, que é o caso da Vera Regina Santos, que é uma moça com dupla deficiência, ela é cega e cadeirante. Então ela veio estudar conosco, fez o curso de marketing, concluiu o curso, recebeu o prêmio Oportunidade da Mulher, um jantar muito bonito com a presença do secretário Flávio Arnes, que no dia estava como governador em exercício, que levantou-se da sua mesa para ir cumprimentar a Vera. E o caso assim maior, mais gratificante para a gente é o caso do Robson Vanderlei da Silva, que é um caso extraordinário e emblemático na inclusão de pessoas com deficiência na educação de nível superior. Esse é um rapaz, ele tem uma doença que se chama espondilite anquilosante, é uma doença degenerativa e ele é cego, então ele tem uma deficiência múltipla. Ele tem vida restrita ao leito, ele não sai da cama. Ele só movimenta 3 dedos da mão esquerda. É como se fosse um raio congelante, o Robson fica ali. Extremamente inteligente, muito bem falante. Um dia ele me telefonou e disse: professor, o meu sonho é estudar, mas eu não encontro uma instituição que me dê condições de estudar. Eu não posso ir de marca para uma faculdade fazer meu vestibular. Aí então eu me reportei ao nosso presidente, fundador, professor Wilson Pickler,
pedi a ele autorização para colocarmos uma antena da nossa EAD, da nossa educação à distância, um sinal da nossa EAD, que é via satélite, na casa do Robson, e ele autorizou. Então, com isso, o Robson pôde fazer o seu curso da sua cama, no seu quarto, ouvindo apenas, com todo o material adaptado em mídia magnética, que é o que a gente faz com as pessoas cegas, é o que elas querem. Fazíamos as provas do Robson na sua casa, íamos até lá, levávamos o material, contato permanente com ele, e ele fez o curso de comércio exterior com notas 8 e 9 no curso todo. Inclusive, ele tem direito, todas as pessoas com deficiência têm direito a um tempo estendido para fazer provas. O Robson não queria, ele dizia: eu quero o mesmo tempo que todas as pessoas usam, é um desafio que eu me imponho. Então, foi muito inteligente, foi um aluno excelente. Fizemos a outorga de grau do Robson na casa dele, com beca. O professor Pickler foi com beca, nosso diretor acadêmico na época foi com beca. Outorgamos o grau a ele, com várias pessoas da Secretaria de Educação do Estado, da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Curitiba, representante do governador, representante do Flávio Arnes, e foi uma alegria muito grande. Hoje o Robson é nosso aluno de pós-graduação, faz o curso de Relações Internacionais e trabalha em casa fazendo pesquisa para as empresas que trabalham com importação e exportação. Então ele pode ter o seu home office, né? E inclusive ele está escrevendo um projeto de lei que ele quer que algum político leve para a Câmara, de que as pessoas com trabalho domiciliar também entrem na lei de cotas, também possam estar incluídas na contratação pelas empresas, pela lei de cotas, trabalhando na sua residência. Então você vê que são pessoas extremamente brilhantes, né? E que apesar da sua limitação, que todos nós temos, né? Mas eles têm algumas limitações que são realmente pesadas, que são handicaps, se a gente não tiver as adaptações necessárias. Então, professora, também já ouvi falar um pouco sobre o trabalho que vocês fazem com o pessoal que vem do exterior. Como é esse trabalho? Nós temos 8 alunos que são angolanos. São angolanos com deficiência visual total, que ficaram cegos em decorrência da Guerra Civil de Angola. Em Curitiba são muito conhecidos porque eles têm um coral, são os cantores de Angola, cantam lindamente. E são pessoas com deficiência que nós estamos aqui atendendo, o Ciane atende, alunos de jornalismo, de direito, de pedagogia e de relações internacionais. Então é também uma alegria nós podermos trabalhar com esses meninos de Angola que chegaram crianças aqui e que a gente está almejando que, se saírem do Brasil, saiam com o seu curso superior. E se alguém, de repente, conhece uma pessoa que precisa dessa inclusão social, quiser fazer contato, como que faz com a senhora? Ah, pois não. Eu fico aqui no Ciane, no campus Tiradentes do Centro Universitário Ninter, que fica na Rua Saldanha Marinho, 131, terceiro andar. O meu telefone é o 2102-3372 e o meu e-mail é leomar.z de zebra, @gruponinter.com.br. Eu fico à disposição, será uma alegria receber aqueles que tenham parentes, amigos ou as próprias pessoas com necessidades educacionais especiais que desejem fazer o seu curso de nível superior conosco. Muito obrigado, professora, pela sua entrevista. Foi um prazer, muito obrigada também.